Fala galera, estamos aqui com o Pod Vivax, mais um Pod Vivax para vocês. Muito obrigado família Vivax, viu? Eu sou o Elias Jó e estarei fazendo esses podcasts aqui na Vivax TV com grandes amigos e grandes intérpretes da música e de outras áreas, tá? Que fique claro que eu não sou só um músico, né? Brincadeira, vamos lá. Hoje eu estou aqui com simplesmente João Sabiá e Anderson Camorra, duas pessoas maravilhosas. João Sabiá é compositor, é ator, músico, obviamente, um grande cantor, divino, adoro o trabalho dele. E o Anderson Camorra é diretor artístico, diretor musical, teve a banda chamada Camorra, que é um trio de hip hop, que foi indicado ao Grammy Latino em 2003. Gente, é muita pancadaria. Tô aqui pra aprender, tá? Vou deixar bem claro. Gente, obrigado por estar aqui comigo. Como é que vocês estão? Eu que agradeço. Você esqueceu de falar modelo, né? Ele é modelo. Não pode esquecer. Mas eu não fui indicado ao Grammy Latino, né? Não, mas porque vai ainda não. Modelo. Quando abrir essa área aí... Na categoria de modelo, João Sabiá. Mas é o que eu costumo falar. Se eu fosse modelo, a minha conta bancária era estaria melhor. um pouquinho diferente. Não, mas você tá com royalties aí também. Tem isso, né? Na área da música. Depois de 25 anos na pista, algum tem que pingar, né? E o que pinga, mais pinga é aquele quando o teu vale a pena ver de novo na Globo. Esse aí, tem essa. Nós vamos falar disso também, que olha, o homem é terrível, né? Anderson, obrigado, meu irmão, por estar com a gente. Eu que agradeço. E João Sabiá, obrigado, mano. Admiro o seu trabalho, gosto demais. E, gente, vamos lá, vamos bater um papo. Nós estamos aqui falar. Amigos e vamos Não, e é uma honra a gente participar aqui desse possível debut aqui, né? Uma situação inaugural, né? Pois é. Uma alegria. Eu sou teu fã pra caramba, você sabe disso. O primeiro encontro da gente já foi com música, né? Foi com música, fazendo né? um improviso Uma canja, ali, né? você no Bacana, piano. Não, e aliás, daquele dia em diante eu comecei a gostar daquela música. Por causa da sua interpretação. Pô, nem vou dizer qual é, porque viu? todo mundo já canta demais essa música. Às vezes fica, né, tão batido que a gente fala, pô, mas clássicos são clássicos. Clássicos são clássicos, é verdade. Tem músicas que eu acho que eu comecei cantando e vou morrer cantando. Essa é uma delas. É curioso, eu fui ao show do João essa semana, e aí ele fez uma introdução diferente de Garota de Ipanema, foi? Samba de Verão. Samba de Verão. Foi uma introdução diferente, falei, que música vai começar? E eu filmei, falei, ué, que tá música aí, é? né? Aí começa a Samba de Verão, falei, caramba, ele toca a mesma música, e provavelmente há muito tempo, e é uma música que eu adoro, do Marcos Valle, há muito tempo, mas ela veio diferente, né? Tem essa coisa de ela veio com... Isso é legal, né? Da releitura, arranjo. né? A releitura é sempre muito bacana, né? Aproveitando o tema, essa semana ele estava... Eu, por um acaso, estava na casa do nosso maestro, ele estava ali tocando. O que você estava tocando? Eu falei, pô, tá diferente. Você estava desdobrando ali o... Eu tava tocando algum tema de jazz que eu tava meio que querendo desconstruir, sabe? Querendo inventar uma roda, mas não dá E era uma desconstrução também. Falei, caramba, ele ouve a música diferente, né? Ouve a música diferente. Tem umas coisas meio birutas, assim, né? É muito doido. É xarope. A gente tem essa liberdade, né? Como músico, como arranjador, como compositor, a gente às vezes viaja na maionese, tenta fazer alguma coisa diferente. Às vezes dá certo, às vezes nem sempre, mas a gente vai nesse caminho, né? E tem a missão também de você pegar um clássico e fazer um novo arranjo, ou simplesmente executar ele com a sua personalidade. Não precisa reinventar a roda, né? Mas isso chegar diferente aos ouvidos naquele momento. Como você falou aí, que você, naquele momento daquela canção, você falou, pô, peraí, esse som aqui... E tem muita gente que depois de show vem falar comigo e fala, pô, não conhecia esse som do Marcos Valle, agora eu vou procurar o trabalho dele, e coisas assim mais de Orlandivo, coisas que não são tão óbvias, né? Sim, tem essa coisa dessa missão, né? Mesmo de divulgar os grandes clássicos, que pra gente às vezes é tão óbvio, mas aqui do lado não é. Nem entendeu? Isso é muito louco, né? Então, apesar de que a gente já convive com música, acaba tendo, né, conhecimento de várias coisas. Mas é sempre muito importante isso, né? Poder levar pra galera aquilo que a gente ouve e até colocar um pouco da nossa identidade, né? É bem bacana isso daí, né? Que a gente sempre... Que a gente consiga fazer sempre muito bem, né? Gente, eu tô aqui falando pra caramba, isso é só apresentação, mas vamos lá. Anderson. Ele é diretor artístico da Rede Brahma. Cara, isso não é pra qualquer um, porque tem coisa pra caramba lá, né? Como é que funciona isso daí, meu irmão? É uma empresa, na verdade, é a fábrica de bares, né? E aí ela opera bares em São Paulo e em outros estados também. E embaixo desse guarda-chuva tem algumas operações, como o Blue Note, o próprio Bar Brahma, como você citou.
Já teve o Piratininga Bar, que fechou, que era um bar de jazz e tal. Onde a gente se conheceu. Exatamente. Eu quis levantar essa bola. Aí tem o Riviera Bar, enfim, alguns bares em São Paulo e fora de São Paulo. Jacaré, maravilhoso. Jacaré é sensacional. Pois bem, e aí esses bares, a fábrica de bares faz a operação desses bares e muitos deles têm conteúdo artístico, às vezes música ao vivo, e não só música. E aí eu faço há 15 anos faço essa... O barman é conteúdo também, tá? Falando em barman, essa semana a gente perdeu o mestre Derivan, né? Eu mencionei, eu esqueci de falar isso com você, mas é verdade. Chateou muito. E aí, enfim, e era um cara que manjava muito de música também. Pois bem, e aí eu faço essa direção artística, né? E ela vai muito além de só escolher o músico, porque você tem um momento de consumo certo, que momento que entra, como é que você negocia isso. Nem sempre é fácil trazer o grande músico, porque não são bares muito grandes, então tem que negociar muito bem. É uma tarefa, é montar um quebra-cabeça ali. É bem... Mas bem você, complexo. Sem ser um músico, né? Eu mais gosto de música do que sou músico, né? Eu sou um músico, curioso, né? eu sou um curioso. Já empunhou o microfone, né? Opa, eu sei que isso é de família, né? Não, a mãe é bem musicista. É mesmo? Né? Ó. Não te falei não, né? Não, essa é novidade. A propósito, eu contei essa história pra uma amiga hoje, mas depois nos bastidores eu divido ela com você. Mas ela foi a primeira mulher a tocar na bateria da escola de samba, vai. E seu irmão também, né? Meu irmão também. Do grupo de samba, então, né? Nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80 ali, minha mãe integrava a bateria de escola de samba Vai. Ó. E foi a primeira mulher a sair na bateria, né? Em São Paulo. Então, tem esse lado da musical. Uma amiga perguntou hoje, como é que... Você gosta muito de música e tal? Ela trabalha na Nova Brasil FM, né? Já fez um... Tu já fez um comercial, mas é isso mesmo. Aqui é todo mundo amigo. E a gente falando sobre música e tal, numa reunião, e ela... Pô, mas você gosta muito de música, é curioso e tal. Eu falei, aí, de onde vem isso? Eu falei, de mamãe. Mas meu irmão também tem isso. Meu irmão é bom percussionista, maravilhoso e tal. E trazia pra casa muita referência. Então, o primeiro Seu disco... irmão mais velho. Meu irmão mais velho. O primeiro disco do Ed Mota, ele tinha 16 anos ali. Meu irmão comprou, sabe? Eu lembro disso. E é bom demais, né? Conexão Japeri. Bombom no baixo? Bombom. E, enfim, aí, sei lá, o disco da Leni Andrade novo, o Luz Neon, o Bossa Nova. Então a gente, o Luz do Djavan, essas coisas meu irmão foi trazendo para dentro de casa e a gente foi consumindo, né? Então ele me influenciou muito naquilo que eu gosto de música e a partir dali fui buscando. Família também muito musical. Então sempre tinha um disco do Jorge Ben lá em casa. Sempre tinha um disco do Steve. Tem jeito, né? Sempre tinha um disco do Steve Wonder lá em casa. Outra unanimidade. Tem jeito. Aprendeu bem, né? E aí eu imagino que a posteriori você também tenha. A partir daí a gente vai tocando, também trazendo coisa para. Vai fazendo. Tem a questão exploratória, né? Steve Wonder é legal? O que vem antes dele? O que vem depois? Steve Wonder é um cara que muita coisa veio depois dele, né? É muito difícil. Assim como o Jorge Ben, né? Muita coisa veio depois dele. Né? E você, João, como é que é isso daí? Como a música entrou na sua vida? Teve um início isso daí, né? Em vez de ser de mamãe, foi de papai. Foi de papai. Meu pai, ele chegou a ter uma carreira breve, assim, musical, guitarrista. Ele é guitarrista e tal. Era, né? Porque ele faleceu em 92, meu pai. E ele tinha uma banda de rockabilly chamada The Killers. E gravou um disco. E eu tenho esse disco. É mesmo? A capa é uma digital, assim. A capa é sensacional, assim. E eu fui descobrir depois de uns 6 anos pra trás que esse disco é meio uma raridade em quem gosta de rockabilly coleciona vinil, né? Porque saiu uma tiragem pequena na época e tal. Eu acho que ou é 65, ou é 66 ou 67, um desses 3 anos, assim, não consegui identificar exatamente o ano, mas é por ali. Gravado lá no Rio mesmo? Gravado no Rio, era uma banda de baile, e eles tinham um lance que eles faziam versão, tipo assim, máscara negra em rockabilly, sacou? Caramba. E faziam bailinhos, e aí veio um produtor... E aí tinha um estúdio, aquele clima. Vamos lá, grava todo mundo junto na mesma sala e 3, 4 3 já valeu. É o que é, né? Era um quartetinho, enfim. Aí ele gravou esse disco, mas depois parou. Foi estudar administração e tal, casou com minha mãe, é vida, né?
mas sempre tocou violão muito bem. Meu pai era tipo aquele clima seresta, sabe? Nossa, isso É aquele figura assim, pô, tá numa rodinha de violão, aí vem alguém, eu quero cantar aquela música tal, você conhece? Ele, não, canta aí. Aí a pessoa começa a cantar e pum, aí vem todo mundo. Ouvidão mandando a ver. Já né? vem. Então eu cresci ouvindo violão, assim, bem tocado em casa. Ele tinha uma voz muito boa, assim, suave, assim. Ele tinha uma figura, assim, meio Vinícius de Moraes, sabe? E adorava bossa, Jovem Guarda também, MPB em geral, e adorava fazer roda de violão em casa. Então eu tinha 11 anos de idade quando ele faleceu. Então até aquele momento era isso. E ele sempre comprou bastante disco. E de ouvir música em casa e pedir para eu e meu irmão. A maneira que ele pedia pra gente fazer silêncio era a seguinte: vem aqui ouvir o disco com o papai, vamos ouvir música. Agora vamos fazer o seguinte: a brincadeira é eu quero ver quem consegue identificar o que o baixo está fazendo. Então aí ele conseguia. Um exercício para E a gente ficava ali, meu irmão mais velho também. Já tocava, meu irmão também toca uma guitarra, não vive de música, mas também tem essa verve de composição, muitas coisas que eu gravei em parceria com meu irmão. Então veio de casa também, né? Aí depois, adolescente, banda de rock com meu irmão, depois aí eu fui um lado pro outro e cheguei até aqui. Pô, bicho, isso é maravilhoso, mas a essência ficou da MPB, né? Pra caramba. Gosta de dar uma caminhada nessa vibe, né? Pô, assim, eu sempre gostei, acho que muito por causa do meu pai, do voz e violão. Ele era uma pessoa, eu tenho gravações dele em casa, assim, ele tocando voz e violão, que ele fazia em cassete e tal. E é um negócio assim muito fácil de ouvir, ele tinha uma voz bem aveludada, tocava bem, então é um negócio assim que eu sempre gostei, né? E pô, MPB, música popular brasileira, voz e violão, infinito, entendeu? Você tem Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, deixa eu até... Vamos aqui. Eu sei que você tem... Dá tempo de tomar água. Tem... Te conheço bastante e sei dali do que você toca, e obviamente deve ser um recorte daquilo que você... ouviu bastante, mas o seu pai ouvia aquelas coisas de Seresta, Altemar Dutra, ouvia, tocava, Francisco Alves, porque eu imaginei isso do seu pai. Você já mostrou algumas imagens dele e tal. Eu imaginei ele cantando Altemar, Nelson Gonçalves, sabe? Eu tava ouvindo Mulambo ontem. Porra, caramba, bicho. Não, e essas são músicas... Não, é o Luiz Bonfá, né, que é uma interseção, né, digamos, dessa geração de Seresta pra galera da bossa, né? Mas é aquele violão desenhado, que faz os baixos e as melodias, sabe? Já toca harmonia com a melodia, né? Pra caramba, ele era autodidata, meu pai, assim, nunca chegou a estudar. Mas você sabe que na época, é impressionante, pode ser até uma bobagem que eu vou dizer, mas me parece que o autodidata... naquela época foi uma coisa muito forte. Foi. Não tinha tanta escola de música, assim, óbvio, particular, né? Tinha, ainda mais para violão, porque apesar do violão ser tão usado no Brasil, por N fatores, claro, e um deles é por ser mais fácil de ter do que um piano, por exemplo. Você levar pra rodinha de violão, né? Pra rodinha de música, mas né? Mas não tinha escola para esse violão, né? As escolas eram eruditas, né? Até mesmo pra pianista na época que quisesse tocar, tava ia dizer isso, o Rio de Janeiro já chegou a ser a cidade dos pianos, né? Que era, além de um móvel lindo, ele era quase que um instrumento uma TV, obrigatório, exatamente, tipo uma TV, né? Na casa das pessoas. Tanto que geralmente era a filha, né? Que estudava piano para poder, nos jantares, tocar as músicas. Tanto que nesse momento, acho que até mais atrás, o mercado era o mercado de partituras, né? Vendia-se partituras. Aí você comprava partitura para alguém tem que saber tocar piano em casa, então vamos investir em quem, né? O chefe da família não quer, a mãe não tem mais paciência para aprender, não. Então meus filhos vão aprender e eu compro as partituras. Devia ter até contrabando de partitura. Poderia ter. Com certeza tinha. Mas o mais louco é que nesse lance da partitura, né? Radamés foi o primeiro a começar com essa onda lá nos chorões, né? Nos pianistas. Porque não eram todos que liam ou que... documentar, registrar as melodias, porque né? não era todo mundo Ernesto, Chiquinha, não era, né? Todo mundo com essa escola que sabia ler, sabia escrever. Que tinha essa desenvoltura técnica, teórica, né? Então é muito doido, né? Mas então essa coisa do autodidata naquela época eu acho que era muito forte. Porque meu pai tinha isso também. Meu pai nunca foi músico, mas ele tocava cavaquinho, mexia no violão e tal. Tudo de ouvido. Tudo de ouvido. E aí, nós somos em 8 irmãos, né? Imagina. Caramba. 4 homens, 4 mulheres. Os 4 homens tocam.
Não exerce a profissão. Eu que fui o único... Mas são musicalizados. Mas são. Eu que fiz a bobeira de me manter na ideia. O único que não deu certo foi você. Fui eu. Tadinho. Mas tinha essa coisa de saber tocar, né, bicho? É muito louco. Hoje em dia, tá mais fácil, né? O estudo, tá todo mundo muito mais estudado também. Eu acho que no como YouTube, futebol, né? Você pega o futebol aí, os moleques aprendiam ali na raça e produzia bons craques na rua de terra e tal. Aí vieram as escolinhas. Tem que ensinar a bater, não sei o que lá, você vira, tal. A essência, esse craque já não é o craque como era 30 anos atrás. Me parece a música um pouco assim também. Acho que a música reflete muito o seu momento ali, o seu... E eu acho que perde-se também nessa... Não que não deve... Não, tem que ter, pá. Não vou dizer que não tem. Porque é muito bom ter o estudo. A gente tem que ter essa, imprescindível. Né? Mas eu acho que também perde um pouco da verdade da pessoa, sabia? Eu acho que deveria ter um período X que você fala, agora ele tem que começar. Sei lá, quando eu comecei a fazer arranjo para orquestra, eu comecei muito novo. Com 20 anos de idade, eu tava arranjando o primeiro disco com orquestra. E eu que é um BO do caramba, né? Violento. E aí eu lembro que a Spala, ela virou para mim e falei assim, poxa, eu quero aprofundar nos estudos. Ela olhou para mim e falou assim, garoto, escreve mais, depois você pensa em estudar. Porque ela falou, cara, tá bonito seu arranjo, tem uma essência aí, você vai perder. Tem vários músicos consagrados que foram estudar... Bem mais velho. O Hermeto é um. Eu acho que ele começou a estudar teoria depois de 30 anos de idade. Justamente. Ele tocava pra caramba já, fazia todo o trabalho dele. Depois, vou desenrolar aqui também, né? Porque é um caminho meio complicadinho você conseguir mixar, digamos assim, a teoria, né, a parte teórica com a sua essência. A liberdade que você tem quando você não tá dentro das 4 linhas, digamos assim, né? Dentro do pentagrama. No caso. Mas eu acho que tem um lance interessante histórico dos anos 50, pré-bossa, que esse papo de não ter tantos professores ensinando a tocar violão, escolas de música, no Rio de Janeiro, que é onde eu nasci, fui criado, e me interesso muito pela história da bossa e um pouquinho antes, um pouco depois, do samba canção e tal. Teve uma época que tinha o Carlos Lira, quando começou essa coisa da bossa, antes até dela explodir, o Carlos Lira e o Menescal, eles tinham uma escola de música. E eles davam aula, né? E ele conta até hoje, ele fala que tem uma hora que não tinha agenda mais, que era assim, virou um frenesi, né? Por causa do violão, a coisa, ser o instrumento da bossa nova, a música jovem da época, justamente, né? E quem dava aula para eles, e também acho que era também da escola deles, era o Garoto. Então, assim, era um negócio, você vê, tipo, o Garoto era um cara que tava lá dando aula ali. Então, você imagina, não tinha tantos professores, não tinha YouTube, né? Hoje em dia, alguém que queira aprender sozinho, assim, o feijão com arroz tá ali. Ele consegue, se você é minimamente interessado e minimamente organizado com o estudo, o seu auto, né? Estuda sem um professor, você liga na internet, você vai ter coisas interessantes ali. Gente muito boa ensinando ali, né? Não, isso é uma coisa bacana também, né? Mudou tudo, né? Essa coisa, essa liberdade de ter acesso a tudo é muito bom. Nossa época que a gente começou não tinha isso. Pra você tirar uma música no vinil. Pô, furava o disco. Exatamente, volta e vai e volta, né? Não, você dizer que, por exemplo, eu não consegui estudar piano popular. Na minha época era piano erudito. E assim, eu me formei bacharel em piano erudito, cara. Imagina isso. Então, assim, eu sou bacharel em piano erudito, toco erudito, mas eu fazia o popular em paralelo. Na minha época a gente tocava na noite. Eu comecei na noite em 92. Então imagina, eu comecei com 15 anos de idade. Antigamente... Aí vem o cara, vira pra você e faz assim, ó. Você falou que 4 vezes? Não, bicho, fala exatamente. Já vem aquela linguagem da noite, né? Não tem nada a ver com... e tá perdendo isso. Essa malandragem foi bem que tá sumindo. Só a gente dessa faixa etária aqui que tá com essa... Mas eu também fico impressionado, cara, com os talentos que aparecem, assim, na minha timeline, assim, não, qualquer rede social, assim. Tem uns figuras assim que você fala, caramba... Não é possível, sabe? Doido. Tirando som. É lógico que também tem muita mentira. Muito vídeo de 1 minuto, né? Tem. Cara, com um mês ensaiando aquele 1 minuto ali. E aí, né? editou bonitinho, subiu, falou, agora. Tem isso, mas tem uma galera. Faz a Vera, não faz. E pra você, como é isso na noite? Que você tem contato com tantos músicos, bicho? Ver a coisa acontecendo diferente, né? Tem essa coisa, né? De como chega. E às vezes nem sempre é exatamente na prática, né? Então, tem muita gente que manda material. Mandei um material aí pra você dá o play. Pô, parece legal. Pô, parece interessante. Tá bem editado, tá bem gravado. Bem afinado. Bem afinado. Quase mixado e masterizado. Aí você fala, caramba, que interessante isso. Aí você traz, vamos fazer um dia tal, agenda, e você vai, putz, não é aquilo. Não é bem aquele jeito.
Acontece menos, eu já tô bem treinado, né? Acontece menos, mas já aconteceu. Fala, caramba, eu achei que era algo, mas não é. Desculpa. Gente, desculpa. E como fica a sua cabeça? Porque há momentos que, se a música não é tão legal, eu já vi acontecer da galera levantar, não ficar em alguns bares. Isso acontece? E como é que você lida com essa situação? Acontece. É que assim, a gente... Hoje... E nem sempre é porque a banda, o conjunto, a cantora ou cantor, qualquer pessoa que está performando, não entrega. Às vezes tipo, não está sincado com isso eu dizer agora. Que está no dia. Isso é importante. Agora. Existe gente que não entrega, beleza, acontece essas situações, mas às vezes também tem esse equívoco, às vezes sem querer pode acontecer. Acontece mesmo. Né? Já aconteceu de eu colocar uma cantora, não vou citar o nome, mas maravilhosa, professora de canto. Ela é angolana, mora no Brasil há algum tempo e canta demais, canta jazz, bossa, canta música brasileira, música africana e tal. E canta mesmo, assim, canta de verdade. E aí, com um trio, e fazendo ali bossa, jazz, uma coisa, e coloquei num bar popular, assim. E aí, eu falei, vou fazer um recorte aqui de uma noite mais sofisticada e tal. Aí a brigada começou, gostei não. Nossa, a menina é ruinzinha, hein? Não é legal. E aí parece que vai contaminando, porque a equipe, né? A equipe, e aí o cliente já começa a reclamar. O cara, você não quer ir pra outro lugar? Tá tocando um sertanejo ali e tal. Eu vou pra lá e tal. Aí você percebe, peraí. Não é que ela não entrega, ela não é boa. Ela tá no momento de consumo errado. Então, hoje, obviamente, erro menos com isso, né? A gente já entende qual é o momento de consumo né? E você conhece bem o cliente, né? De cada dia, né? Sim. Tem muito cliente, você pega o Bar Brahma, por exemplo, tem, sei lá, 65% dos clientes são turistas. O que esses caras querem ouvir, né? Quer cantar junto. Então, eu lembro de um artista amigo meu, hoje muito amigo, e falou, posso dar uma canja? Eu falei, putz, pode ser, né? Dá uma canja aí e tal. Eu tava no dia, ele pegou, deu uma canja, eu vou cantar. O que você acha que eu devo cantar? Vou cantar Caetano. Eu falei, beleza. Aí ele mandou um Quereres. Pô, ninguém conhece Quereres. Eu adoro Quereres. Não é o primeiro repertório, assim, não é. Caetano conhecido. Eu falei, meu velho, canta Você é Linda, canta... Sampa. A esquina mais famosa do Brasil. Naquele momento, você joga pra galera. Tomara que um dia ele cante Sampa pra eu acompanhar, que eu quero ver se eu começo a gostar. Já cantei lá na esquina mais famosa. Eu quero ver como é que vai passar a gostar. Não, a música é boa. A gente falava sobre isso essa semana, né? Pô, que composição, que incrível. Não, ela é mesmo. Ainda falei, pô, o cara fez, sabe que ele fez uma encomenda, né? A TV Bandeirantes. Não sei a TV Bandeirantes falou, deixa eu fazer, o Caetano, vamos fazer um aniversário aí de São Paulo, e 25 de janeiro e tal. Pô, a gente queria fazer uma matéria com você não consegue compor alguma coisa e tal? Eu falei, vou pensar. E aí chegou no programa, no dia ao vivo, mandou o Sampa. Caramba. E a letra, mano? Como é que desmembra aquilo tudo ali? E falou de uma maneira de São Paulo, mas que falou a verdade. É dúbia, né? É legal e não é legal. Mas São Paulo é legal e não é legal. A verdade é essa, né? É uma coisa, uma cidade fria. Mas a gente é legal, é caloroso depois que conhece. Mas o primeiro impacto é estranho em São Paulo. A gente botou até a Rita Lee na roda, né? Pois é. Ainda não havia pra mim Rita Lee a sua mais completa tradução. Foi uma lei sensacional, né? Não, gênio, né? Aí, Jorge Ben também tem alguns episódios de TV que ele fazia, alguns programas de TV participava, e tinha um que ele tinha que levar uma música nova cada semana. Nossa. Se eu não me engano, foi Zazoeira que surgiu ali numa dessas. E tem mais alguns clássicos dele que foram nessa pegada. Semana que vem tem que trazer uma música aqui, né? O cara vai e faz uma que fica pra sempre. Dinheiro na mão é vendaval, como é que é? Do Paulinho da Viola, Pecado Capital. Diz que pra novela, né? Diz que da compôs em meia hora. E é uma música linda. Já cantei ela também algumas vezes. Já cantou? É bonita, né? É demais. Não, aí também é golpe baixo. Que se a gente ficar falando só dessa galera, a gente já vai entrar naquele papo de quem a voz até hoje é a guia, não é a Valendo, que tá no disco. A gente vai entrar. Não, é outra. Ou a gente vai, sei lá, tentar se matar. Elisa é isso. Outra geração. Elisa é isso. 70% das Sinatra era isso. Mas eu acho que eu tenho percebido alguma... Aquela coisa cíclica, né? De dar uma saturada com essa coisa de afinação de voz, de produção super minuciosa. Bota o cantor lá fazendo 50 takes, e aí edita palavra por palavra, aí fica aquela coisa perfeita, né? E agora começar a ter uma valorização de quem chega lá e faz um take que tem perfeição. E aí isso é o sabor
Isso não é inteligência artificial, desculpa, isso é o ser humano. Justamente. Né? Então, o ser humano começar a ter esse diferencial, né? Lógico que produção em massa não é isso. Não é isso, claro. Mas não morrer, né? O ser humano, né? Não pode, né? Porque os defeitos é o que faz a gente ser orgânico, ser humano, né? Justamente. Aquela cominha na afinação que, pô, ainda bem. Sim, é humano, né? Que legal. E tem, se você solar Elis, você vai Vai ouvir, ter. Steve Wonder, É. você vai ouvir. E assim, mas você bota na base. Tá Tinha tudo certo, né? um produtor que eu sou fã pra caramba, Paulinho Soledade, produziu meu primeiro álbum, que é um craque, assim, absurdo, produtor musical. Ouvido, assim. E ele uma vez me falou isso. Ele falou, cara, não fica tão grilado com cravar a afinação, porque, cara, às vezes sobe um pouquinho, mas isso pra mim, ele falando, isso pra mim é o brilho no timbre. É o que dá um brilho naquela frase no timbre, sacou? Se você botar lá no autotune, não tá 440, tá um pouquinho acima, mas, cara, eu escutando, eu acho que é isso que tem que ser. Se eu afinar essa voz aí, não vai ficar legal, entendeu? Vai ficar no teclado fazendo a melodia. Eu sofro muito né? com isso quando eu tô produzindo, porque hoje em dia, já há uns bons anos, você pega os produtores que estão com você, os caras, bicho, ó, a edição é amanhã, a afinação, eu falo, mano, vamos segurar a onda, não vamos meter em 100%, que daqui a pouco vira tudo robô. Já vem o preset, né? Tem um documentário que eu vi do Steve Wonder outro dia, e ele volta ao estúdio, onde gravou Music The Key of Life, é isso? Yes. E aí, ele volta com Já alguns virou músicos, inglês o papo agora aqui, tá? ele volta ao estúdio com alguns músicos, né? E começam a solar. Ó, sola aí. E aí, com o ouvido relativamente bom que ele tem, ele falou, eu desafino ali. Os caras, não, você não desafina, eu desafino em tal lugar. E quis deixar assim. Caramba. E ele vai lá e pede pra solar e tá lá. E tá lá. Aí na base, naquele momento da música, você não entende como um erro, né? Você entende como uma assinatura, Justamente. né? Não, e que não é pra ser um erro mesmo, né? Não é esse o pensamento. Não, e o conceito do erro já muda de cada um, assim. O trito não era um pecado, né? Hoje em dia é o que salva a gente, né, bicho? O trito não é aquele intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta que prepara pra algum lugar, o que seria do jazz sem o trítono, né? Exatamente. Não, e também assim, sem puritanismo, né, da nossa parte, de outra geração, que pô, a gente ama essas histórias e esses grandes. Mas eu acho que o legal de hoje não é uma coisa inviabilizar a outra. Por exemplo, você pode ter uma produção assim, autotune pra caramba, tudo certinho, cravadão, aquele pop music, que às vezes assim, é aquela bala house, assim, você tem que... Agora eu quero comer uma feijoada, um negócio assim, mais pesado, diferente. Justamente. E tudo poder conviver também, né? Claro. Porque chegou um momento que tava assim, um padrão muito exacerbado dessa pós-produção. E agora eu tô começando a ver algumas coisas assim, lógico que não tô falando do mainstream, né? Mas vindo mais cruas, assim, aí é legal também, assim, eu tô curtindo pra caramba. Até eu mesmo repensando as próximas gravações. Falar, cara, quer saber? Eu vou meter o microfone e vou fazer 3 takes e vou escolher o melhor. E aí não vai ser assim, 100% o que eu poderia ficar ali fritando no estúdio. Não. Vai lá. Deixa fluir, né? A verdade. Tipo a escolha, né? O Karajan falava uma coisa que era muito louco, né? Porra, ele foi o maestro da Orquestra de Berlim, trocentos milhões de anos lá. O velhinho falava assim, cara, eu não gosto de gravar. Porque aquela verdade, daquele momento da gente dentro do estúdio, não é o que o cara vai ouvir depois. Ele vai ler o jornal, ouvindo nossa música, com toda aquela energia que a gente tava. Então, quer dizer, é verdade. Né, tem essa coisa daquele momento. Almoçar ouvindo a música, né? Não é a mesma energia, né? Não. Do que rolou. E a música tem muito disso, né? Tem. E como é que é isso daí pra você atuar, bicho? Que nós estamos falando de música, mas tá tudo linkado. A arte em geral. E como é que é pra você essa parada de estar nas novelas, no cinema? Eu não vou nem perguntar dos beijos técnicos. Nas passarelas. Das passarelas. Fashion Week. Começa vida, né? Cara, pra mim, o lance da carreira como ator, ela foi aparecendo muito naturalmente. Eu nunca fui atrás, nunca estudei pra fazer o trabalho. Foi uma oportunidade que surgiu, porque eu participei do Fama, né? Que era um reality show da Globo, que foi em 2004, quando eu participei. Tipo um The Voice, né? Só que com um formato um pouquinho diferente. E aí, eu sempre tive uma coisa no palco, eu sempre me senti muito bem no palco. Desde a primeira vez que eu subi no palco, eu nunca tive melindre ou vergonha. Inibição, né? Foi uma coisa que eu identifiquei que era um diferencial meu desde a primeira vez, assim. Eu lembro da banda falando comigo, e a banda com meu irmão tocando guitarra, e a gente cantava pop rock e tal, uma outra onda do que eu faço hoje.
E a galera comentando comigo, poxa, você é um cara, pô, presença legal no palco. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, falei, cara, legal, pô, então vambora, é isso aí? Vambora, né? Tô nessa. E aí no Fama eu acabava me destacando nesse sentido, né? Então, quando eu saí, me chamaram para fazer um teste para uma minissérie. Hoje é Dia de Maria. E aí eu fiz o teste sem saber o que me esperava. Que era um solo, uma cena solo, cantando também, mas com texto, comédia dell'arte, um trabalho assim, embaçado. Com a Fernanda Montenegro. Esse foi o primeiro rolê que eu vivi, entendeu? Caramba! Então, assim, tipo, né? Eu falo, não dá pra eu fechar o olho pra isso, né? E aí teve a segunda temporada da minissérie. E aí eu já fui convidado para fazer de novo e tal. E aí uma outra novela em outra emissora. E aí um filme. E aí voltei pra Globo também, fiz novela lá de novo. Só que eu sempre toquei, sempre tocando, sempre gravando. Nunca botei reparo nisso. Agora eu vou parar, vou estudar. Nunca fiz teatro, porque o teatro seria impossível conciliar com a agenda de shows. E eu nunca parei de tocar desde que eu comecei. Eu sempre fiz show. Praticamente, pelo menos assim, 2 a 3 no mês sempre rola. Legal. Então, é uma coisa que para mim é muito mais no lance assim, tipo, diversão sem compromisso, do que, não, eu sou meu trabalho como ator. É diferente, por exemplo, da relação me parece, né, do Chico Buarque, artista, compositor e o escritor, né? Ele para com a vida artística, não faz mais show, fica 5, 6 anos sem fazer show e vai escrever o livro, né? Para tudo para escrever o livro. Não é diferente. Você tá ali, é como se estivesse orbitando aqui, né, o trabalho de ator, mas você não para com o lance da música, né? A música tá sempre ali presente, né? E com certeza, total. E tem um lance, perdão, interessante para mim, que foi a primeira vez que eu fiz uma cena, que eu decorei o texto, e aí com a Fernanda Montenegro, né? Na verdade, não foi a primeira vez com ela, porque foram uns ensaios com a Maria Clara Fernandes, que foi a pessoa que me treinou para fazer aquilo, me preparou, na verdade, né? Preparadora de atores e tal. E aí eu fiz, a primeira cena que eu fiz foi com ela no ensaio, que aí, vamos fazer agora a cena inteira, como para apresentar tudo, para o diretor dar uma olhada e tal. E aí essa coisa a sensação de estar em cena. E para mim foi muito fácil nesse sentido, porque o palco é estar em cena. Você estar numa situação que você sabe que tem muita gente te olhando e com expectativa de algo. Você está no palco. O que você vai fazer aí no palco? Ou você desce ou você faz alguma coisa no palco, né? Aí, então, assim, essa sensação de cena foi onde eu consegui linkar as duas coisas. Falar, não, é palco. Então eu estou em cena. E aí, assim, eu costumo dizer isso, já conversei com vários colegas de trabalho, tanto músicos como atores, que é mais fácil um músico se adaptar para fazer um trabalho como ator do que um ator se adaptar para tocar, para aprender um instrumento ali e ir pro palco ou cantar. Eu acho que os músicos têm já uma conexão, se a pessoa tem na personalidade essa desinibição de câmera, né, de plateia, para poder falar um texto, fazer uma cena. Então acho que tem uma conexão forte ali dos dois rolês, assim, sabe? Você está em cena. Deixa eu aproveitar o tema e te fazer uma pergunta. Eu vi esses dias um documentário do Cidade de Deus 10 anos depois, não sei se teve oportunidade. Eu não assisti, mas eu tô ligado. Tem um depoimento de um dos meninos que fala assim, o que eu gostei de ser ator é porque eu não era eu em alguns momentos. Eu era alguém que não era eu. E eu acreditava naquilo. E acho que nos dois momentos, tanto como artista, né, como músico, como cantor e como ator, eu acho que tem essa coisa, né? A partir do momento que você está cantando uma música que não é sua ali, se parece que você está entregando algo que passou por você para alguém, saca? Sim. E o ator também parece uma coisa assim, né? O ator é mais explícito porque você tem um personagem, o nome de um personagem. Que não é você mesmo. Não, e os artistas, né, todos eles têm nome artístico, né? Sim. Geralmente, né? Mesmo que seja um nome que tem a ver, né, com o nome de batismo, né? Mas é uma persona, né? Uma persona artística que é diferente do justamente. Pagando a conta no banco, no mercado. É outro rolê. Então de certo ponto é uma máscara, né? É uma máscara que ajuda. Se perdem até, né? Em alguns personagens, né? Que nem aquele cara que fez o Coringa, eu fiquei sabendo que o cara se trancou durante um mês. Heath Ledger? Num hotel X aí, ficou lá clausurado. Tem vários exemplos assim. Pra dentro de tudo aquilo que ele ia ter que viver. Tem um documentário do Jim Carrey
Que ele Eu vi. que ele fez o... Qual Mundo de Truman? Não, acho que é o Groucho Marx que ele faz. O comediante. O comediante. E aí ele tem um documentário que fala desse processo. Ele ficou assim alguns meses como o personagem. Ele não desligou do personagem. Então ligava pra casa dele pra marcar. Você tem que estar amanhã, 10 horas. Ele era o personagem respondendo tal qual o personagem, sacou? E chegava causando no set. Tanto que deu B.O. com o diretor. É interessantíssimo esse documentário. Porque fala justamente disso. É uma mentalidade, né? Mas eu acho que a arte em geral tem isso, né? O Denzel Washington no Malcolm X apagavam as luzes, o set, todo mundo ia embora, ele ficava na tribuna pregando. Porque ele acreditava nas coisas que o Malcolm X, que ele teve contato ali mais intimamente, né, e mais profundamente também. E ele ficava pregando horas e horas. A família tinha que ir lá buscá-lo no set de filmagem. Essa coisa o lance do ator é o trabalho de atuar, assim, de vestir um personagem, é um negócio assim complicado. Assim, às vezes a novela dilui um pouco isso, você tem umas cenas assim mais tati-bitati e tal, né? Mas quando é a Vera mesmo, cara, a emoção, entregar uma emoção, sabe? Realmente tá dentro com aquele personagem assim, você não é mais você, realmente você tá ali. E é você olha para alguém, ou se for um monólogo, não, mas você vai ver que a situação tá toda feita para que aquilo aconteça, né? E tem um episódio que eu acho sensacional que eu vivi, que eu fiz o Erasmo Carlos no filme do Simonal. Pois eu vi, então. Eu ia perguntar disso daí, como é que é isso? E teve um laboratório, né? E foi sensacional esse laboratório, porque o preparador do elenco conseguiu reunir a maior parte do elenco e botar todo mundo no Beco das Garrafas, lá em Copacabana, onde o Simonal começou. E botar a gente lá, assim, durante 2 horas... E o Beco das Garrafas, o Bottles Bar, ele é fechado, você não vê janela, sacou? Então o lance ele marcou 10 da manhã, foi de 10 a 1 da tarde, uma coisa assim. Só que ele forjou uma noite, um show, como se fosse um show do Simonal. Só que eu tava lá, eu era o Erasmo, o João Velho era o Miele, o outro era o Boscoli, o Fabrício era o Simonal, a Isis Valverde era a Tereza, tava todo mundo caracterizado e aí a ideia é a seguinte, cara, a partir do momento que começar, ninguém desliga. E aí, o que o preparador fazia? Ele ia no meu ouvido, assim, um exemplo, em todos os atores ele fez isso. Erasmo, você tá vendo ali o Simonal? O que você acha de lá conversar com ele sobre uma música nova que vocês estão fazendo? Aí eu ia lá e falei, e aí, Simona, beleza, vamos terminar aquela música que a gente tá fazendo? E aí, todo mundo que tá no jogo ali, o Fabrício, lógico, mas me lembra aí como é que era. E a gente começava a virar uma cena de improviso a respeito de uma sugestão do preparador, entendeu? E aí tinha uma hora que teve uma puta discussão do Simonal com a Tereza, que ele dando em cima de uma outra menina, que era uma cena que tinha no filme. E aí ele foi forjando, né? E assim, depois de adulto, você ficar mais de 2 horas brincando com os amigos, e aí eu olhava e tava todo mundo ali travestido dos seus personagens, é uma experiência que você acredita. Eu saí de lá achando que eu era o Erasmo. Acabou, sou Erasmo, não tem nem como não ser. É uma coisa, Nietzsche dizia, né, que você tem que agora pegou pesado, gente. Você tem que resgatar a seriedade de quando você brincava quando era criança. Que é isso. Justamente. É o que ele disse agora. E não é simples. Eu sou o pirata, você não sei quem. Todo mundo brincou de polícia e ladrão, alguma brincadeira assim, né? Que você veste um personagem e vai que vai, né? É muito louco isso. Nunca fui polícia. Nunca quis ser. Aliás, de pegar esse gancho aqui. Cara, me fala um pouco do Camorra, porque esse Camorra a gente sabe que é Minha água acabou. Por que do Camorra, que a gente sabe que é uma questão que na Itália você não ia poder nem aparecer tocando com esse nome. Turnê na Itália. Caiu daqui. Caiu aqui. Não, na verdade, a gente teve alguns nomes antes do Camorra, né? E aí esse surgiu. Eu lembro de uma matéria no jornal, lia-se jornal à época, né? Estou falando de 93, 94. E aí uma matéria no jornal de uns rapazes que tinham sido presos, né, e tal, injustamente, um episódio de racismo, claramente racismo, foram presos, e aí a declaração do delegado mas esses caras foram presos o seguinte, eles estavam ali numa situação suspeita, atitude suspeita, num lugar ermo, e parecia uma camorra. Então a gente falou,
É isso mesmo, então é isso que a gente vai ser. Foi uma provocação mesmo, né? Se tivesse que escolher, talvez não escolheria hoje, ou sim, porque... Não, mas é um nome interessante. Não, muito bacana. Mas foi uma legal pra provocação, caramba. foi uma provocação mesmo de ter... teve uma repercussão menor, né? O episódio lá que eu escolhi, que a gente escolheu, né? Pra extrair o nome. Mas foi uma provocação de assumir, é isso que vocês acham da gente, então é isso que nós seremos, entendeu? Foi mais ou menos isso. E aliás, o trabalho é maravilhoso, né? O trabalho é maravilhoso. A gente tem 2 álbuns, o primeiro deles é um álbum de 98. Esse que foi produzido pelo Max. Na verdade tem 3 produtores ali, né? Tem o João Marcelo Boscoli, ele produz a maioria das faixas. E aí a gente tem 4 faixas com o Max de Castro. E uma faixa com o KLJ, que é o DJ do Racionais, que era um amigo, né? É um amigo de 30 anos. E que produziu uma faixa que foi muito bem executada. É curioso porque eu recebo quase todo dia no meu Instagram alguém dizendo, pô, essa música mudou minha vida. Não, isso é bacana, né? Isso me influenciou. Isso me influenciou. E 20 anos depois, 25 anos depois que a gente lançou o álbum e muita gente fala, pô, caramba, por que não volta? Pô, a gente tudo barrigudo, velho, careca. Mas tá legal isso. O Tears for Fears voltou cabeça branquinha. Não é, bicho? Não, mas a teoria da cauda longa tá se provando, né? Exatamente. Cara, agora tem a música lá, Lotus 72, que aí virou alguma propaganda. Porque assim, começaram a me encaminhar essa música, que é um lado B, nem lembro quem é que canta, é um lado B, lado B mesmo, né? Só que é um funkão maneiro, anos 70 e tal. Do Emerson Fittipaldi, né? Que é a Lotus 72 e tal. Uma música, cara, completamente esquecida, né? E aí eu recebi de umas 4 pessoas diferentes, assim, que não são tão antenadas pra descobrir esse som. Aí eu fiquei intrigado. E aí um amigo meu falou, não, tá numa propaganda a música. Olha aí. Eu não sei do que é, mas tá numa propaganda. Então, assim... Isso tá na propaganda. E quando vai pro TikTok, então? Não, aí é mundial, né? Aí vocês vão ter que voltar barrigudo e velho, como você falou. Vai amar aquele show, né? Pô, 25 anos depois, né? Caramba, a gente tá falando que tá barrigudo e velho. Pô, mas foi isso, essa é aí uma provocação. E aí a gente... foi curioso, porque a gente chegou aos estúdios da Trama, que não existia física nem geograficamente, né? Em 98... nós fizemos uma fita cassete, que tivemos problema para tirar do estúdio. Não foi que nem o Tim Maia que teve que tirar na mão grande, tirar na mão grande, não. Mas a gente, enfim, prometeu que pagaria, né? Aí levou a fita cassete para o João Marcelo ouvir. Né? Aí chegamos lá com a fita cassete, eu e o Cleverson, que o meu irmão não podia, né? Da banda, chegamos na Alves Guimarães, lá na Trama, com uma fita cassete. E a gente ia entrar, eu lembro que o João fez assim, né? Cabeludão, um garoto. 2 ruas pra trás aqui, né? Pra baixo. Uma. Nós estamos no capote? Uma rua acima. Uma rua acima. Na verdade era do lado de lá, né? Do outro lado da Alves Guimarães. Né? Da Travessa da Sumaré. Isso. Travessinha e da almoçava Sumaré. naquela churrascaria grande. É isso? Exatamente. É o clássico. E aí, pois bem, a gente foi entrar, ele pediu para que nós esperássemos e tal, e veio nos receber e falou assim, não, eu só queria que vocês entrassem com o pé direito. Olha, que legal. Pô. E aí ficamos numa sala, assim como essa, de reunião, por 4 horas, conversando. E conversávamos sobre o disco do James Brown, o disco... Eu era um fã da Elisa ali, tinha a discografia toda. De vez em quando eu soltava aquela pílula ali. Eu vou pegar o cara pelo coração. E falava um pouco do Michael Jackson, um pouco do Prince, um pouco... E aí, ao final, eu falei, tá aqui nossa fita, eu queria que você ouvisse. Ele falou, eu não tenho onde ouvir isso. Porque CD, né, em 98 era CD, né? CD. Eu não tenho onde ouvir isso, mas... tudo que nós conversamos aqui foi bastante pra gente selar um contrato. Segunda-feira tragam os documentos e vamos assinar o contrato com a Trama. Foi isso, um bate-papo. Caramba, demais. Foi um bate-papo. E aí veio o primeiro disco. Aí veio o primeiro álbum, esse primeiro álbum. E aí, não posso deixar de mencionar valiosíssima participação na co-direção com o João do Otávio de Moraes, né? Que é um craque. Otávio. Um craque, enfim. Alguns Grammys, algumas indicações ao Grammys, além da nossa. Acho que a primeira dele foi com a gente.
É mesmo? É, Ah, demais. depois veio com Rita Lee, depois Legal, veio com um povo meio fraco aí. Primeiro foi com a gente. Mas Pois é muito é. louco isso, porque as letras falam de uma outra realidade, né? De uma realidade mais do gueto, digamos assim. De uma realidade, na verdade, nem só do gueto, né? De uma outra classe social também. Eu acho que é um né? álbum que ele é um pouco datado, né? Mas é curioso porque, falando com o João essa semana, um amigo nosso em comum ligou pra ele e falou assim: João, eu tô ouvindo aqui o álbum dos meninos, como é bom. E aí ele ainda me ligou e falou: ó, o João falou assim: tá com moral na sinagoga, hein? O cara tava ouvindo. Demais. Enfim, o que eu acho? Musicalmente falando, ele é um álbum que muito atual, tecnicamente impecável. E os temas, acho que ainda são temas que estão aí, lamentavelmente, estão na sociedade ainda, né? Exatamente. Então tem crítica à televisão, à maneira como a gente consome aquilo, tem crítica ao sistema, a gente fala de um usuário, eu lembro de uma música que eu falo de um usuário de crack, né? Que na verdade eu relatava a vida de um ex-cunhado meu que acabou morrendo, vítima desse ciclo violento que é a droga, porque aí o cara acaba roubando para usar, e aí, enfim. Pois bem, e aí hoje você tem o tal do K7, o K9, o K2, e que tá fazendo vítimas. Depois de 30 anos, 25 anos, os temas são atuais, entendeu? Lamentavelmente. Isso é verdade, é muito louco, assim, né? Mas aí esse álbum, só pra encerrar porque não tem muito o que dizer, mas esse álbum, esse álbum, curiosamente, ele foi indicado ao Grammy, né? Ao Grammy Latino em 2003, e a gente concorreu, fomos eu e o Ney, meu irmão, teu cunhado. Somos cunhados. A gente foi para Los Angeles, né? Naquele mesmo teatro do Oscar, né? Uhum. Tapete vermelho. Tudo certo. Tudo certo. Meteu uma beca. Meteu uma beca ali. Pô, demais. Sentamos Falei, acho que o Brad Pitt sentou aqui esperando o Oscar. Quincy Jones aí, Quincy Jones 5 fileiras na frente ali. E aí foi curioso, né? Nessa noite, o grande ganhador, e eu achei até meio fajuto assim, foi o Alejandro Sanz com o álbum ao vivo, só que o Ivan Lins estava concorrendo com o Jobineando. Disco impecável de estúdio, bom pra caramba. O Alejandro era aquele MTV acústico. Um ao vivo não dá, né? Aí eu falei, pô, aí rolou uma picaretagem, não pode um disco ao vivo ali, com releituras do cara, gravar, enfim, ganhar de alguns álbuns Só que foram... salvou o Heitor TP tocando violão flamenco, que é descomunal. Como toca, né? Aquele show do Alejandro. Como toca. Demais, né? Não, muito. Nosso, viu, gente? É a carioca, viu? Não é de lá, não. É carioca. Mas o Alejandro canta pra caramba. Né? Canta demais, né? Eu acho ele, demais, eu acho ele bom pra caramba. Não, ele é. Muitíssimo bom. Só tô dizendo que, do ponto de vista pelo técnico... Calma aí, Ivan Lins, Tom Jobim. Acabou, né? Disco de estúdio é sempre... preparado, elaborado pra aquilo, uma briga muito desleal. Você botar um ao vivo, um de estúdio, pra competir, porque não... E eu nem gosto de disco ao vivo. Não tem a qualidade ao vivo, não é isso? Hoje cada vez mais, mas eu não gosto de disco ao vivo, né? Pra mim não me pega. Eu também nem sei dizer se existe mais, né? Porque geralmente a gente dispara, né? Que ninguém fica sabendo. Hoje em dia... que hoje em dia se tem disco ao vivo no pelo, né? Não, tipo, nós estamos falando aqui, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Isso me salvou na pandemia, eu fiz um monte de vezes. Que ninguém usou. Vamos municiar essa galera aí, né? Vamos resolver esse BO aí. Cordas, toma cordas. Toma cordas aí. Piano. Você quer da outra? De Viena, de Moscou? O que você quer? Tem tudo aqui. Que ainda tem esse lado que é doido, né? Que assim, a gente só fazer um adendo aqui na parada, ele falou do Alejandro Sanz, demais. O Alejandro Sanz tem uma coisa na voz que é impressionante. Eu não sei como é que aqueles caras conseguem, mas ele tem uma coisa meio de cigano na voz. Meio sujo, né? Igual um cara que eu acho que talvez vocês não conheçam, ou já ouviram falar, que chama David Bisbal. Não conheço. Então, esse louco também é Mas é da mesma geração? latino.
anterior do... Não, a mesma mesma geração. vibe. Que também canta com uma voz meio Luiz Miguel, sabe? Não, o Luiz Miguel tá com um documentário interessantíssimo. Tem ele criança cantando pra caramba, com o pai ali- tocando violão. Mas ali história canta, hein? também, né? O Luiz Ali Miguel canta, também ali é. canta. Só surge nego bom, né? E tem essa coisa desse canto meio flamenco, dolorido, né? Essa coisa assim meio Se espanhola rasgado, que não assim, é. rasgadão, né? Muito doido. Rasga o né? peito, né? O Luiz Miguel Só canta, hein? surge. Não, ele canta demais, mano. Canta. E assim. E é uma figura ímpar, né? Não, a história demais. dele, assim, né? E, Depois assim, vale a pena ver o documentário. E assim, eu tenho convivo com um dos caras que produziu ele aqui no Brasil, que disse que é assim, mano. 3, 4. Solta aí. Conheceu a música. 5 minutos aqui, dá uma talagada no uísque, é dos meus. Pum, entra lá e vai de prima. E vambora, né? Não é? E sai interpretando. Tem a história do Kobe Peixoto, né? Do taxista, né? Manda aí essa história aí. Que ele ia gravar. Aí ligava, ô maestro, a orquestra já tá ensaiada, tá pronta, então eu vou pro estúdio. Aí ele chegava no estúdio e falava, vamos lá gravar, vamos lá, gente. Que é todo mundo junto, né? Falava, ó, por favor, sem errar que meu taxista tá me esperando e tá rodando o taxímetro, tá? Então o cara Oba, queria gravar e meu sair Deus do fora. céu. Então era tipo fazer um show, né? Não é? Mas uma cada música e... Ó, eu tive a oportunidade de vir por 8 Não, anos. você conviveu com ele, né? Todas vou as te falar. segundas, não era isso? Todas as segundas lá no Bar Brahma, Calbizão. Vou falar pra você. O apelido dele não era à toa, né? Alcunha de professor. não. Ele era professor. Ensinou muita gente, né? Um veludão na voz, uma responsabilidade com a profissão. Palco, né? Respeitava o palco. Respeito né? ao músico, ao palco, O ofício, né? ao ofício, era ao fã, sabe? Vestia a melhor roupa. E assim, a cada 15, 20 dias, um mês, ele trocava o repertório. Tava entrando música nova. O cara tinha 83 anos colocando música nova no repertório. Ensaiando música nova. Pô, por favor. Como é que você entra no lugar de um cara desse? Aliás, acho que quase ninguém entrou, né? Difícil, né? Não de comparar, mas que aquela... Que assuma ali um... num é patamar difícil. desse naipe aí. A gente fez agora eu acho recentemente que o o Benito de Paula. Foi muito legal. Benetão, Maravilhoso. Muito legal. Mas muito. um que tem essa pegada meio Calbê, que tinha, né? É o Emílio Santiago. Emílio, mano. Pra mim, De chegar e resolver, e palco é palco, e artista mesmo, mim é o melhor e crooner repertório que a gente já imenso, teve, né? Aquele... assim. Eu também acho Pra mim ele é o um dos melhor melhores. crooner, cara. Ele, Alcione, tem um show que ele participa, né? Com Alcione. Eu tava vendo na internet. Trocando em miúdos. Eles cantam. Não existe, mano. Chico Buarque, né? A música já é maravilhosa, com os dois cantando. Não, tem o... Acho que... Não sei se é o único DVD, ou se tem outros, mas o da Aquarelas, né? Do que ele fez. Que ele aquela abre série, o DVD cantando Flamboyant. Nossa, aquela música não existe. Meu Deus do céu. E eu cheguei a ver aquele show lá no Canecão, moleque, mesmo? tá? Eu lembro que ele acho que é no Canecão que ele gravou, mas ele fazia Canecão sempre, tá? Eu cheguei a ver ele, assistiu algumas vezes lá. E sempre, cara, um absurdo, né, cara? Parece tão fácil, né, ele fazendo. Né? Não é? É impressionante aquilo. Um registro, né? É descomunal. Também. Aí, ó, de novo a gente volta só naquilo que a gente vai ter que se matar. Os caras da verdade, mano. Mas me fala, qual é o artista novo que você tá ouvindo? Sabe? Eu não sei, aqui eu sou velho. Lascou. Pronto. E você, qual o artista, o cantor novo que você tá ouvindo? Cara, a gente tem cantores e a gente tem gente muito boa. Fabiana Cosa é uma cantora que a gente é fã, somos, né, todos. Tem uma versão, tem uma gravação dela, rapidinho, de O Samba é Meu Dom, do Das Neves. do Wilson das Neves, que é incrível, cara. Incrível. Mas o Ferrugem, eu acho que canta pra caramba. Ferrugem canta muito. Gosto muito dele cantando como intérprete, assim. Assim, é geracional, né? A gente tá falando assim, não dá nem pra você colocar. Porque era outro mundo, aí os compositores são diferentes. Você vai ver o Ferrugem cantando o repertório do Emílio. Não sei se deve ter alguma coisa ou outra, assim. Mas era um outro mundo, assim, né, cara? Onde o Chico Buarque era o compositor famoso. Eu tenho Então pouco você gravar de Chico medo, Buarque, sabia? você ia estourar. Imaginar isso. Eu tenho né? um pouco de medo, sabia? Eu mexo muito Mas com essa o coisa da... Pericão canta pra caramba, né? Maneiro, eu gosto dele. Canta né? demais. Tem muita gente boa, a verdade é essa. Mas... E cantores sensacionais que não são famosos, né? Sim. Você vai na Noite de São Paulo aqui. Nossa. Aí eu vou dizer, Você eu também tenho- conhece muita gente, você cara. eu tenho, né? eu tenho ali
meia dúzia de cantores, cantoras, quer dizer, muito mais que meia dúzia, que eu digo, caramba. Como é que Cara, como é não, que preciso esse cara- ir, segunda, eu tô fazendo a temporada em segunda, Ah, né? é, Blue no Blue Note e Note, tal. é. E o Anderson tava lá essa segunda. E é com convidado, então sempre recebo convidados. E gente que tá começando, gente que já tá há 30 anos no mercado, tipo a Fernanda Abreu teve lá, e aí a Cindy, que é supervisora do Blue Note e canta. Uma vez eu falando com ela, eu falei, então você vem cantar uma bossa nova comigo. Que e foi lá legal. cantar, entendeu? Mas aí foi a Mirella Costa, que é uma cantora, eu não sei de qual estado que ela é, ela é do norte. Norte-Nordeste. E ela morava em Nova York, estudou lá, a música tá aqui em São Paulo, foi lá cantar e canta um absurdo, assim, tipo um timbraço, meio Leni Andrade, assim, sabe? Então, assim, você vai garimpando, você encontra sempre. Cara, pessoas que cantam, né? São, assim, no Brasil tem Um amigo nosso, gente amigo boa. nosso, que a primeira canja que ele deu foi com você aqui, o Theo. Teodoro pô. Nagô, o menino tocando violão Teve lá na bonito, temporada do cantando Blue Note bonito, também, foi convidado dele já mais de uma vez na Roda Fina e agora no Blue Note também. Cara, menino, um trabalho primoroso. Pedro Mariano, pô. Pedro Mariano. Esse leva Pedro jeito. Mariano canta pra caramba. Foi lá, pô, já gravei com o Pedro, já cantei no show dele, já fiquei vendo ensaio. Pô, vamos lá, abre aí o microfone. 3, 4 resolve, viu? entendeu? Eu tive próximo dele, na época que eu fazia com o Daniel Carlomagno, né? Então a gente Sim. fez uma temporada no Canecão. E aí eu Ó. dobrei artista, aquela coisa. Mas, mas ele canta demais, bicho. Ele canta demais. E assim, Entrega eu a Maria, a pô, a Maria, pô, tive uma o das prazer grandes de cantoras que a gente conhecê-los tem nessa hoje, né? época, fazendo com o Daniel Carlomagno. Ela fez uma participação lá que eu falei, essa menina... O aqui Daniel é um todo mundo, craque, hein, meu? O Daniel E o Dani é demais, né, cara? Produz, Tô pensando em chamar ele arranja. pro bate-papo. Vai ele ser tem história pra bacana, contar. né? Ali é demais, né, meu? Fez muita coisa com o César, né? É verdade, é verdade. É muito bacana, assim. Então, e, na verdade, eu fui na sua estreia, né? No sim, Note. sim. E tinha uma menina lá cantando maravilhosamente bem, uma coisa meio Elisa. Assim, Kel Smith. Kel Smith também é uma grande canta voz. demais, assim. Fã da A Elite gente- pra caramba, né? E Então- canta mesmo, abre lá, 3, 4, valendo. Cara, isso é Defende muito muito doido, bem. né? Então, assim, a gente tem da nova geração até a galera que já tá há um tempo. Na verdade, a gente tem bastante coisa Tem, boa. tem. É que talvez a mídia tenha mudado O foco, holofote né? não tá ali, né, geralmente, né? Assim, Mas também tem um lado da verdade que eu acho que na nova galera tem a música mais roots, mais gueto, que foi onde pintou o funk, por exemplo. Ali tem uma verdade. Tem, Sem total. dúvida, sem dúvida, sem A dúvida. trap, hoje em dia, que os moleques estão mais, né? Cara, o funk carioca, eu sou do Rio de Janeiro, né, cara? E eu sou de 81. Quando o funk carioca tava explodindo no final de 80, eu ouvia funk pra caramba. Eu cheguei a arriscar ser MC. Eu tinha um amigo meu que a gente fazia. Eu queria ver essa. Você consegue ver o Não, jogo é. assim? Você consegue- Sério? Eu queria ver Fazia essa. as letras, Não. só que era um funk romântico. Não, Essa era o nosso cover. Essa era o nosso cover. Só que a versão proibidão mesmo. Né? Ô, João, desculpa. O João tem cara de gerente de banco fazendo o MC. O cara nasceu em Copacabana. Ali, ó. bicho. Pô, Mas- nós somos de não, Copacabana, mas Vila Copa- Atlântica, Barata Ribeiro. É ali, ó. É Não, ali. mas Combina. Copacabana tem 3 comunidades e eu frequentava o baile do Chapéu Mangueira e o baile de funk do Tabajara. Não, aliás, então, eles- assim, todo mundo na Se praia, trombavam. todo mundo igual. Ali tá todo mundo pegando onda. Mas todo eles mundo... te ouviam também, porque você fez programa em rádio. Fazia, E exatamente. que chegava é. nas comunidades. Como é que foi essa experiência aí? Justamente. Aí eu fazia um programa, Você assinava como MC Sabiá ou não? Não, ainda. Ah, tá. Não, só pra só pra não era você. Sabiá ainda, era ainda João não era? Oliveira, meu nome. Olha que bonito. João Oliveira, meu nome. Aí tem o Luiz ainda. Tem o Luiz, mas eu suprimi o Luiz, assim, ficou só João Oliveira. Mas isso foi importante pra mim, porque antes de eu já cantava em casa e tal, mas assim, antes de ter a banda e ir pra música efetivamente, eu sempre ouvi música, sempre gostei de música. Meu pai tinha disco pra caramba. Sim. Então, pintou a oportunidade de fazer um programa numa rádio chamada Panorama FM, que é no Morro do Cantagalo, né? E ela é interessante porque ela fica lá em cima. Então a antena, como rádio comunitária, pegava assim, a Zona Sul toda, um pouco da Zona Oeste e tal. E eu ia lá fazer um programa de TV, de rádio. Tocava os discos que eu gostava, coisa assim de MPB e soul music que eu Já sempre tive 2 curti. programas também de rádio, com o Malho e com o Ney. Você tem, verdade. Só que eu entrevistava bandas novas. Olha que legal. E aí eu conheci uma galera, eu já estava começando a querer ali um showzinho aqui, outro ali e tal. E ali eu aprendi muito, cara, porque a rádio, ainda mais era ao vivo. E era engraçado, cara, porque essa panorama... Depois eu fazia, assim, umas 4 rádios. Um indicou, não, tem um garoto lá legal que tá fazendo um programa que pode vir aqui. Tudo de graça, ia lá, né?
E aí eu comecei a conviver bastante em comunidade. Vários amigos eu tenho até hoje que são de comunidade por causa disso. E o Rio tem muito essa dinâmica, né? Sim, a sim. periferia tá toda Mais que ali São Paulo. misturada, exatamente. E aí, cara, eu lembro que todas essas rádios comunitárias de comunidade, eles botam aquelas caixinhas no morro inteiro, então você ficou ouvindo. O serviço de alto-falante. Justamente, é isso que eu ia falar. Surgiu daí. Exatamente. E tinha o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que vira e mexe, pintava alguém na rádio, assim, batia, eu tô lá fazendo um programa. Aí assim, ó. Ué, essa que você tocou aí, eu adoro. Porque eu mandava uns funk music dos anos 70, assim. E aí pintava os coroas, assim, amarradão e tal. E de vez em quando a galera do movimento, olha, abre o microfone que eu tenho que mandar um alô aí pra comunidade. Eu falava, eu ficava numa sinuca de bico e o diretor não pode deixar. Eu falei, Como não? Peraí, eu sou do asfalto, eu subi aqui, tô fazendo meu programinha aqui humilde. Você acha que eu vou chegar pro cara e falar, não pode? Não, fala aí, Não vai mano. dar o recado, não. Você tá com o microfone, é tudo no teu nome, né? Mas foi uma experiência pra mim muito boa pra essa coisa do desenrole, assim, de comunicador, né? De você falar, porque é microfone aqui, mexendo, solta a vinheta, pois toda é. essa dinâmica. E eu fiz faculdade de rádio. Olha Eu fiz isso. 4 períodos de rádio e TV, né? Olha que legal. Mas aí eu parei por causa do que eu já estava cantando, né? Mas se eu não tivesse a vocação para carreira artística, eu estava na rádio. Barato. Com certeza, sim. Eu adoro rádio. Sempre que me chamam para fazer uma entrevista, eu vou na rádio, fico vendo como é que é, quem Eu também, trabalha. Eu aquilo adoro. me fascina. Eu fico Adoro doido. rádio. Rádio, estúdio, eu fico doido com isso daí. Eu também. É um Eu ambiente gosto que eu mais do gosto. estúdio, por exemplo, do que do palco, sabia? Eu também. Nossa. Eu também. Eu tenho fases, assim. Acho que hoje eu tô na vibe palco, assim, de tocar. Acho que é porque eu também... Mas é que você é o front, né? Você é o cara da frente, é o lead. Mas numa época eu gostava mais do estúdio. Também no início eu gostava mais do estúdio. Era um som mais controlado, assim, é um som mais... Né? É o ambiente mais controlado. Tem, né? tem que ter na essência essa parada aí que vocês têm pra ser à frente. Porque pra fazer um piano solo é um suplício, mano. Eu me escondo atrás do instrumento. Na verdade, você que tá- todo músico é mais tímido e se esconde atrás. Você não tem aquela função Não tem de frontman, tá, né? Você tá como um sideman, né? Então você tem um... E quem o canto, eu costumo falar, pessoas que cantam, né? Trabalham cantando, é como uma vida meio de atleta, assim, sabe? Porque se você não tá bem, você não cara, fisicamente, né? Você tá meio mais ou menos borocochô, a voz cara, não é um instrumento que você tá reflete, reflete, afinou e toca, Não bater. tem como. E você tá ali, né, olhando com o microfone, pá, fala, a voz vem autona. Então é uma coisa que é física mesmo, né? Não, total. Tipo, quando eu faço show assim em sequência, fim de semana, eu nem saio. Vira e mexe, ainda vamos tomar uma. Fala, pô, bicho, eu vou segurar a onda aqui que eu tenho. Já sei que eu tenho 2, 3 shows ali, minha voz não tá Mas legal. hoje a gente vai. Ficar no sapato. Né? Eu acho que hoje eu vou junto, hein? Tô com o meu cunhado, tá Ju, tranquilo. eu ligo pra minha irmã. Ô, eu passo um pano. Não tá faltando álibi hoje, né? Não tá, tô com um amigo e com o cunhado. João, seu top 5 De quê? da música. Artista? Eu ia falar de compositor, mas é mais complexo, né? Porque aí tem as parcerias e tal. É. Artista. João Depois eu quero do Ó, João do Eli. Gilberto. Brasil, né? Brasil. João Gilberto, Dick Farney. De que voz, né? Não vale Alice. roubar. Não vale roubar de mim. Não vale roubar de mim. Elis Regina, Jorge Ben, Tom Jobim, né? Você, Eu fico num João. E recorte você? ali meio... E você, Não dá João? só cinco, Maleni né? Andrade. Na verdade, não tem como ser só mas tá. cinco. Mas fala o seu. Mas a gente vai falar É. 5. O de hoje, o 5 de hoje. 5 de hoje. A gente volta pra mais 5. Exatamente. Cara, pra mim, compositor, cantor, artista. músico, artista em geral. Artista, cantor. Cara, Elis, Emílio, Nana. Não, é sensacional. Né? E eu vou misturar com um pouco de músico aí, porque eu sou obrigado, eu amo o bicho. Sim. César Camargo Mariano, que eu adoro de paixão, mamo ali naquela música, não tem jeito. Não tem jeito. Swingou. Se o seu instrumento é piano e teclado, você não tem como fugir disso, né? Tem brasileiro que não toca aquele samba ali. Termina, mas eu fiz o comentário do Maita essa semana, né? Falei, pô, Maita tá tocando pra caramba, tá bonito, Ele tá tá- legal. tá- Maita é tocando demais, né? bonito, Eu falei pra Mas você, é passou isso, WD nos dedos, Ele bicho? tá tocando Chegou uma hora que... bonito. Mas vai na fonte do velho, né? Não tem Lógico, jeito. não tem jeito. Ó, Johnny que não Alf, hein? vai. Johnny Alf eu não falei, mas Johnny Alf é pai da Ó, vai matéria. faltar, mas eu vou falar de um, porque pra mim é uma inspiração, porque o cara, além de um grande músico, ele era muito, muito estudado, mas não perdeu a essência da música, é o Chick Corea pra mim.
Mas falta muita gente. Mas aí também falando internacional. No internacional, também você foi pro internacional. um outro balaio, né? Agora no Brasil seria ele, seria o César e seria o Hermeto, cara. O Hermeto, eu ia falar do Hermeto. Roubei? Não, mas você roubou uns 3, meu aí. Ih, caramba. Elis, Hermeto. Eu acho o Simonal foda. Não, Simona não dá. Que aí é um controle de um todo, não é só... Aí, eu não falei Emílio nesse momento, Aí tem... Dija pra caramba. Gil, né? Gil. Começa, que nós vamos seguir. Dija, Gil. Caetano. Viu bem. Milton Nascimento. Né? Vamos começar, nós vamos... Não, eu fui no show assim... acho que eu falei que eu comentei com vocês já, né? Eu fui nesse show aí de encerramento dele de carreira. Ele começou ali, ó... Ele começa, abre, né? Ele tá com um acordeão no colo, com uma roupa linda e tal, e começa a cantar Ponta de Areia. Eu já comecei a chorar ali, né, velho? Eu parei de chorar no bis. Quando ele falou, vou fazer mais uma, eu falei, não. Aí ele saiu usando o colírio e o cara falou pra ele assim, essa daí é boa. É boa, essa daí. Mano, eu só chorei, mano. Imagina. Ele tem essas músicas que são emotivas, né? Não dá. Meu, esse bate-papo rende mais um Pode Vivax. Tem que ter mais um Pode Vivax aí. Esse assunto não tem fim. Não, Luiz Bonfá, Lúcio Alves, voltando pra trás. Vamos falar de Edu Lobo, de Marcos Vale, de Donato, não falamos. O Toninho Horta. Não, e os instrumentais também, né? O Tiso. Falou, né? O JT Meirelles, os Copa 5, que, fez a sonoridade do Jorge Ben. Não dá. Que tem o trabalho dele. Tamba Trio, né? Zimbo Trio Sambalanço do César Camargo. Milton Banana Trio. César Camargo. Aí vai. Eu dou graças a Deus. Edson Machado. Edson Machado. Eu dou graças a Deus. Das Neves, né? Das Neves. Elza Soares, pô. Mano. Elza Soares. Eu dou graças a Deus de ser o diretor musical da Claudete Soares. Você tá fazendo esse show? Eliana Pittman. Bicho, dessas sensacional. Elas fizeram um show em homenagem ao Sambalanço, né? Justamente que eu sou o diretor. Sensacional. Aí foi pegar aquela coisa do Ed Lincoln lá, ver como é que é aquela catucada no órgão, né? Bicho. Walter Vanderlei. Walter Vanderlei. E os Milionários do Ritmo, Valdir Calmon e seu conjunto. Erlon Chaves. Isso dá. Não, vai embora. Isso dá podcast pra cá. Não, só o que a gente falou aqui é uma vida toda ouvindo. Moacir Santos. E o pior, o meu diretor já tem uns 15 minutos que ele já fez falou, falta 5. Eu vi, quando ele espalmou a mão, eu falei, uai, será que ele... 5 é 10? 50. Mais 50. Mandou 50, que bom. Ele fez assim, não era 10? Não era nem 50, não, 5. Ele fez assim, ó, 50. Gente, eu queria agradecer demais a vocês dois. E eu tô estreando com essas duas figuras que são meus irmãos. E o João Sabiá é pé quente. Toda vez que ele tá numa estreia, dá certo o projeto. Você também, tá? Eu também? Você tava na estreia aqui, ó. Pois já lá no Piratininho. E agora no Blue Note também. Pô, gente, obrigado pelo convite, pô. Não, mano, pelo amor de Deus, eu que agradeço. Faltou violão, pô. É verdade, na próxima a gente, ó. A gente tira uma onda? Vamos. Piano e violão. Vamos. Não precisa de mais nada, né? Eu fico de plateia. Não, vai ter a rima. Vai mandar rima, né? Vai ter rima, né? Tem rima. Só combinar. Vai dar aquela atualizada, né, na letra lá e tal, né? É isso aí. Gente, obrigado de coração mesmo. Querem falar alguma coisa? Algum recado? Alguma agenda? Viva a música popular brasileira, né? Essa ele roubou de mim. Viva a música popular brasileira. A gente acabou falando bastante disso, né? Mas, enfim, eu tô na rede social, quem quiser acompanhar meu trabalho, tô lá sempre divulgando as coisas todas. João Sabiá. E, enfim, sejam bem-vindos. E obrigado mais uma vez, Elis. Eu que agradeço. E, já tô esperando o próximo convite pra gente tocar. Bora, eu tô dentro. Anderson, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. A gente se encontra às vezes tomando café de manhã, às vezes na academia. Bagulho de cirola lá. Tá acabando comigo, gente. Eu vou publicar lá no meu Instagram, @AndersonCamorra. Vou publicar os vídeos dele tocando piano de cirola. Aquela cara amassada, aquele cabelo assim meio torto, assim, né? A barba pro outro lado. E o cachorro dele no pé. Ele dá a primeira nota, o cachorro encosta no meu cachorrinho. Aquele copo de café, né? O café que na verdade é conhaque de manhã. E o cigarro queimando o piano. A minha irmã acha que é café, mas é um conhaque. É a rebite, né? É isso
Gente, obrigado de coração. Vambora. Obrigado mesmo por vocês terem topado esse bate-papo aqui. Valeu, Pode Vivax. E Vamos obrigado, nessa. Viva. família Vivax, aí pelo carinho. Nos encontramos no próximo. Fica com Deus.